Neste vídeo, vamos falar sobre a convenção de sinais para componentes passivos. O que são componentes passivos? São aqueles que não dão energia ao circuito, tipo resistores, tipo capacitores, tipo indutores, e pode até haver fontes se essas não contribuem para aumentar a energia do circuito. Normalmente são esses três componentes que chamamos de componentes passivos. Esse representado pela letra R, esse representado pela letra C e esse representado pela letra L. Portanto, se você tem um determinado resistor e você diz que aqui ele está com sinal positivo e aqui você está com sinal negativo, significa que esse é o potencial maior e esse é o potencial menor. Você vai ter uma diferença de potencial, você vai ter uma voltagem e a corrente elétrica vai ser nesse sentido, do maior potencial para o menor potencial. Mesmo que você escreva ele de lado e você saiba qual é o sentido da corrente. Vamos supor que você saiba que o sentido da corrente é nesse sentido, significa que o maior potencial é desse lado e o menor potencial é desse lado, e você tem uma diferença de potencial, e aqui registrado pela lei de Ohm, onde V é igual a I vezes R. No caso do capacitor, se você tem aqui um capacitor, se aqui você tem o maior potencial e desse lado você tem o menor potencial, a maneira que você representa a intensidade da corrente elétrica é nesse sentido, do maior potencial para o menor potencial. Ou ela entrando por esse lado, ou ela saindo por esse lado. Na realidade, o sentido é um único sentido do maior potencial para o menor potencial. Se você tiver um indutor, e aqui for o maior potencial e aqui o menor potencial, você tem um indutor representado por L, aqui o capacitor é representado por C, e como você tem o maior potencial aqui em cima e o menor potencial aqui embaixo, o sentido da corrente elétrica é do maior potencial para o menor potencial, ou seja, ele entra pelo maior potencial e sai pelo menor potencial, e o sentido da corrente elétrica é neste sentido. Então, vamos colocar um exemplo, utilizando a lei de Ohm, onde aqui você tem o maior potencial e aqui você tem o menor potencial. Qual seria o sentido da corrente elétrica? Você tem o resistor e você tem a diferença de potencial dado pela voltagem, que é a diferença do potencial entre os dois terminais deste componente passivo. Então, a corrente elétrica vai fluir do maior potencial para o menor potencial, e esse é o sentido da corrente elétrica pela convenção de sinais para componentes passivos.